É o segundo produto mais consumido no planeta. Tem uma grande pegada nas emissões carbónicas, mas é indispensável para a vida humana. Hoje no Cecil Talks vamos falar da jornada de digitalização do botão. E connosco temos Tiago Mora e Marco Moraes. Olá, sejam muito bem-vindos. Olá, João. Olá, João, boa tarde. Para aqueles que não os conhecem, queria perguntar aqui primeiro ao Tiago. Tiago, consegues-nos dizer um bocadinho o teu percurso? Como é que tu chegaste aqui à Cecil e pronto, falares um bocadinho sobre ti? Muito bem, eu tenho 49 anos, cheguei à Cecil há relativamente pouco tempo, há 2 anos e meio. Venho de um mundo completamente diferente, venho do mundo da distribuição, estive na Jerónimo Martins, estive na Sonai, estive também na indústria do catering na Eureste, portanto tenho uma vida completamente diferente da vida da indústria propriamente dita e do cimento e do betão neste caso. Há 2 anos e meio integrei a Cecil para desenvolver uma área nova na área dos materiais e da excelência operacional, basicamente tentarmos melhorar as nossas operações, os nossos processos, a informação para a tomada de decisão. E no início deste ano, em maio deste ano, fui convidado para assumir esta função de responsável da unidade de negócio dos botões, que encaro como um grande desafio, mas com muita vontade e com muito desejo de que corra bem. Quer dizer que este desafio agora também vai ser complementado com a transformação digital que os botões estão aqui a sofrer, não é? E é aqui que entra um bocadinho o Marco, não é? Sim, da minha parte sou Marco Moraes, 41 anos. A minha carreira, também um bocado como o Tiago, é muito diferente do que fazemos hoje em dia. Portanto, uma carreira totalmente no digital, primeiro como programador, a fazer produtos digitais. Passo depois para a gestão de produtos digitais, onde estamos agora a tentar trazer para a Cecil exatamente estas metodologias muito mais viradas para os produtos digitais, mas como utilizar este mindset para conseguirmos fazer a nossa transformação digital da mesma forma que uma Google, uma Facebook desenvolvem as suas plataformas, desenvolvem os seus produtos. E tu estás a apanhar com isto tudo? Tem que ser, eu acho que é inevitável. Tiago, diz-me uma coisa, o que é que tu encontras na Cecil Betão, não é? E o que é que vais agora começar a encontrar? Consegues-me explicar um bocadinho como é que é o quase estado de arte com o que te paraste? O betão é um negócio que já é bastante antigo, não é? Portanto tem aqui uma antiguidade e uma história muito interessantes e muito relevantes. Eu costumo dizer que é um negócio semi-industrial, porque não tem as características da grande indústria como tem o cimento, mas não é claramente um negócio de serviços, embora tenha uma componente de serviço forte associado, porque nós 99,5% do produto que produzimos acabamos por entregar, e essa componente de distribuição, essa componente logística no betão é claramente um valor acrescentado que nós temos que proporcionar aos nossos clientes. E, portanto, temos aqui num meio híbrido dentro de um grupo como a Cecil, em que temos que, obviamente, ter um negócio que tem que ser muito ágil, porque estamos a falar de um produto que não tem estoque e, portanto, E com um curto tempo de vida, não é? Não tem estoque exatamente por isso mesmo, não é? Porque tem um tempo de vida útil muitíssimo baixo e, portanto, toda a cadeia de valor do betão decorre de uma forma extremamente rápida. Isto associando ao facto de nós termos na nossa base de clientes um conjunto de empresas muito, muito grande, não é? Portanto, nós temos cerca de 4.000 clientes ativos por ano, cerca de 10.000 obras que fornecemos durante uns 12 meses, e isso acaba por introduzir aqui dentro da nossa organização uma necessidade de termos processos operacionais muito robustos, muito consolidados, para que toda essa entropia, todo esse ruído que vem do mercado e que é natural e que é o que é, portanto nós vivemos neste mercado, mas todo esse ruído que nos entra a porta dentro que seja minimizado para que nós consigamos efetivamente entregar a proposta de valor com que nos comprometemos com os nossos clientes. E é aqui que entra um bocadinho esta jornada de digitalização. É claramente aí. Com estes produtos, Marco, que tu também acabas por estar aqui há relativamente pouco tempo, estávamos agora ali fora a falar um pouco. Estás cá na casa há 18 meses, não é? Vens de uma área também completamente diferente. O que é chegar aqui e de repente estares a trabalhar com um produto? Portanto, a primeira coisa ao chegar foi entender o que era o negócio do betão, entender o estado atual e entender também da parte do negócio para onde vamos, qual é que é a visão.
A primeira coisa a fazer foi realmente falar com as pessoas, porque nada mais na distilização que é darmos valor, seja aos nossos empregados, seja ao nosso cliente final. Então foi repertoriar desde o momento em que o cliente tem noção de quem é a CSL Betão, do que é, até o momento em que ele está feliz de receber os nossos produtos e entender aqui nas diversas fases onde é que nós podemos ajudar o negócio a levantar mais o nosso valor. Portanto, os dois grandes temas que nós encontramos foi primeiro a melhoria da qualidade do betão, conseguimos melhorar o nosso produto final ao entregar ao cliente, garantir que no momento em que sai um veículo da central conseguimos saber qual é que é a sua qualidade prevista a chegar e conseguimos adaptar antes que o segundo caminhão saia da central. E depois também, lá está o que o Tiago estava a dizer, toda a parte da logística. Portanto, um caminhão chegar, portanto é um curto espaço de vida, é garantir que chega lá nas melhores qualidades, da melhor forma. E então aqui o segundo grande tema, a segunda grande iniciativa a trabalharmos vai ser a gestão logística das entregas do betão. Então isto foram as dores que foram identificadas, não é? Foram as primeiras dores. As primeiras dores. As primeiras ok, dores. E agora quais mais dores é que vocês identificaram? Já agora para ficarmos a saber. Nós temos outros tipos de problemas que temos obviamente que resolver. Estes são claramente aqueles que são mais críticos, não? Portanto, o controle do processo de produção e o controle da qualidade do produto e toda a questão e a componente logística. Só que ressalvar que a componente logística é a core business no betão. Portanto, nós fazemos 180 mil entregas por ano. E isso, só por isso representa uma componente fundamental do negócio e que não podemos menosprezar. Portanto, temos que endereçá-la de uma forma muito profissional e muito sistematizada para que a possamos cumprir com objetividade, mas também com um nível de serviço adequado àquilo que são os desejos dos nossos clientes. Depois temos outras coisas que vão ter que necessariamente acontecer. Temos uma componente, por exemplo, de gestão de frota e de manutenção da frota, que temos dentro da Betotrans um conjunto muito alargado de viaturas que têm que ser geridas e que têm que ser monitorizadas e mantidas para que possam manter um seu nível de operacionalidade elevado, que é o que nos permite sermos muito eficientes, e nós somos claramente os mais eficientes do mercado de acordo com a APEB em termos logísticos, portanto, mas queremos manter essa eficiência no seu limite máximo, porque é isso que depois se traduz numa competitividade de custo que nos permite estar no mercado e competir com outros players que são agressivos e que também atuam no mercado competitivo como o nosso, mas que têm outro tipo de armas que nós eventualmente como grande grupo não conseguimos ter. É a parte boa de pertencermos a um grande grupo e é a parte menos boa de pertencermos a um grande grupo, não é? Portanto, temos que balancear todas estas alavancas de venda e de custo para conseguirmos nos manter competitivos. Este é só um exemplo, depois temos outros da própria manutenção das nossas infraestruturas industriais que temos que endereçar. Portanto, há muita coisa a fazer na área da digitalização e o contributo que todas as ferramentas digitais podem trazer para o negócio do betão, que é um negócio tendencialmente lento, cristalizado, digamos assim, no tempo. Nunca houve muita necessidade de grandes evoluções, porque o mercado era o que era, e hoje em dia, se nós não estivermos à frente da nossa concorrência neste tipo de sistemas e neste tipo de processos, rapidamente vamos ser ultrapassados e obviamente não é isso que pretendemos. E os desafios maiores nas pessoas para encararem isto, não é? As pessoas são fundamentais, não é? Fundamentais. Portanto, em qualquer negócio, independentemente de ser mais industrial ou menos industrial, as pessoas são críticas. Portanto, esse é claramente um dos temas que vamos ter que endereçar também, que é valorizar as pessoas e pô-las a trabalhar com a tecnologia e não numa visão em que a tecnologia substitui as pessoas, que não é nada disso que se trata. E é aqui mesmo que eu quero chegar, porque assim, nós estamos a falar de pessoas que trabalham da mesma forma, tal como estavas a dizer, já há muitos anos, e de repente aparece aqui o Marco e diz: olhem, meus senhores, temos aqui umas ferramentas diferentes. Marco, tu acabaste por sofrer um bocadinho mais esta aventura, não é? Como é que quer convencer? Sim e não. Portanto, a primeira parte eu não cheguei a dizer que temos estas ferramentas. Portanto, como eu disse, a primeira parte é irmos ao terreno, falar com as pessoas, e as pessoas estão sempre primeiro. Sejam essas pessoas, nossos clientes ou os nossos colegas nas fábricas. Então a escolha das ferramentas e o porquê de irmos para as ferramentas está diretamente associado com eles. Eles co-criam o futuro connosco. Não é algo que é imposto, é uma transformação do qual as pessoas fazem parte e não que estão sujeitas a. E aqui é que é a grande metodologia da transformação digital que nós queremos trazer. É trabalhar para as pessoas,
melhorar os processos e depois trazer produtos. Portanto, esta mudança tem de acontecer sempre primeiro e em conjunto com as pessoas. E é importante isto que o Marco está a dizer, até porque todo este processo, ou os projetos que nós temos de digitalização na área do betão, foram criados efetivamente com as pessoas e pelas pessoas do negócio, ou seja, nós fomos buscar pessoas ao terreno que já tinham experiência naquilo que era o tema daquele projeto em concreto, e são essas pessoas que estão, no fundo, a levar adiante aquilo que são os objetivos de cada um dos projetos, e são elas que estão a falar com as pessoas no terreno e a implementar, e portanto isto é absolutamente fundamental para que se tenha sucesso, porque a aderência que alguém que conhece o negócio, que sabe do negócio, tem junto das suas pessoas, é muito maior, e portanto é muito mais fácil a leitura, é muito mais fácil o entendimento, e portanto é muito mais fácil também garantir a colaboração e a aceitação da introdução de uma ferramenta, que é sempre um processo complicado, digamos assim, normalmente. Portanto, qualquer alteração de processo carece de um período de experiência, de alguma angústia, de habituação, e portanto tem que se ter muito cuidado com estes processos para que eles não sejam nados mortos, não é? Portanto, que continuem, que sobrevivam e que tragam o valor para a organização, que é o objetivo quando se começa uma coisa destas. Sim. Então, Marco, eu já agora vou perguntar, é assim, o Tiago estava a falar que vamos buscar pessoas à operação. Quantas pessoas da Cécil Betão estão a trabalhar agora na tua equipa, estão a fazer este trabalho contigo? Portanto, o número já é bastante alto. Eu, quando chego à Cécil, e as pessoas que vão para a transformação digital eram, na sua maior parte, pessoas que vinham realmente das operações. E hoje em dia consigo entender que é a chave do sucesso. Alguns dos projetos já foram entregues, atingiram um nível de sucesso que nós medimos, portanto, isto é das coisas que é muito importante, é medir tudo o que fazemos, aprender com estas medições, aprendemos com o feedback das pessoas, para na próxima iteração fazermos melhor. Mas nada disto teria tido o sucesso que tem sem estas pessoas. Foi notório, no caso da Alsami, o impacto que teve, a facilidade com que foi trazer inteligência artificial a centrais de betão, a operadores de centrais de betão, e que conseguem, de uma forma muito simples, utilizar estes sistemas. Porque, lá está, este trabalho foi todo acompanhado e vem de pessoas do betão. Ok, então quer dizer que isto é um trabalho de proximidade. E já agora uma pergunta, não é? Estamos a falar de transformação digital, estamos a falar aqui de algo que os nossos concorrentes não têm tão presente em termos de sustentabilidade. O que é que nós estamos a ganhar neste momento com isto? Nós estamos a ganhar, ainda não estamos a ganhar muito, não é? Portanto, o objetivo é vir a ganhar. O Marco estava a falar aqui do projeto da Alsami. A Alsami para quem não conhece, é um projeto que nós estamos a desenvolver na área do controle do processo de produção de betão, na área da garantia de uma qualidade de betão dentro daquilo que são os requisitos do cliente e dos requisitos normativos, e que basicamente, através de vários modelos preditivos, faz um acompanhamento integral do percurso, entre aspas, do betão, desde o momento da sua produção até à entrega no seu cliente. Isto é uma coisa que nós não tínhamos visibilidade, não tínhamos disponível. Nós passámos a ter capacidade de acompanhar 100% das nossas entregas, que é uma coisa absolutamente extraordinária. E o que é que isto faz? Faz com que nós consigamos, melhorando a qualidade com que produzimos, consigamos reduzir as inconsistências de produção, reduzir as incidências de produção. Com isso conseguimos reduzir desvios padrões. Reduzindo desvios padrões conseguimos reduzir a quantidade de cimento e de ligante que colocamos nas nossas composições, e só com isso já estamos a poupar CO2 ao nosso planeta. Eu sei que isto não é simpático para os nossos colegas do cimento, mas há de ser simpático para todos no futuro, que é garantir que tudo isto faz sentido com a maior eficiência possível. Por outro lado, também estamos a conseguir, de alguma forma, reduzir as devoluções de produto não conforme com este sistema. Portanto, estamos também a poupar recursos naturais ao ambiente, seja através do próprio cimento, seja através de agregados que depois dificilmente poderão ser reutilizados. Portanto, tudo isto se traduz em benefícios, digamos assim, de sustentabilidade que queremos obviamente potenciar no futuro. Já para não falar da água,
que é um tema absolutamente crítico e fundamental no negócio do betão. Sem água não há betão, ponto final, parágrafo. Que é o primeiro material mais consumido, não é? Exatamente, e portanto, sabendo nós do stress hídrico que sofremos e que vamos necessariamente sofrer no futuro, tudo aquilo que nós consigamos não gastar ou recuperar e reutilizar vai ser fundamental, absolutamente fundamental. Eu ouvi numa reunião aqui que houve em tempos na Cécil que não é vender menos cimento, é vender melhor. Exatamente. Portanto, nós estamos aqui a olhar para o futuro, tem que ser inevitavelmente a otimização Claramente. E é claro que a transformação digital vai levar a isso. Os nossos clientes têm noção que o facto de nós estarmos a implementar estas medidas que tem já este impacto ou que vai ter este impacto neste caso? Se queres que eu te seja sincero, acho que não. Ou seja, nós também ainda não temos feito uma grande divulgação do que estamos a fazer, porque ainda estamos numa fase piloto do projeto. Estamos a fazer agora cerca de 6 meses de implementação, 6, 7 meses de implementação. Os resultados são muito interessantes, muito, muito positivos, mas ainda estamos, como eu disse, numa fase piloto. Portanto, eu diria que no futuro, com o alargamento do projeto a mais centrais e com um conhecimento mais robusto e mais sólido do que está a acontecer, será algo que necessariamente vamos querer comunicar e até vamos querer de alguma forma passar para os clientes. Ou seja, há aqui um conjunto de questões que podem adicionar valor à nossa proposta pelo facto de nós disponibilizarmos ou podermos disponibilizar este tipo de informações ao nosso cliente. Só no caso da Alcemi, não é? Neste caso estamos a falar da Alcemi, sim. Marco, diz-me uma coisa, quantos projetos temos no betão neste momento? Neste momento, a nível de projetos, temos dois grandes, portanto, já em fase portanto, o da Alcemi já entregue, já é em fase de escalar. Temos o projeto da logística que está neste momento a entrar em fase de piloto e que queremos que vai escalar também em 2025. Tocas num ponto importante, vender melhor. Vender melhor passa por utilizarmos mais informação e sermos informados sobre o texto de informação. Um dos grandes princípios da digitalização vai ser exatamente conseguir levar esta informação que parece que não é importante da produção, conseguir levá-la até aos nossos colegas comerciais, para eles estarem muito mais informados, saberem que produto é que devem vender em cada situação. Tudo o que lhes vai permitir garantir, não só efetuar a venda, mas garantir um cliente feliz quando ele recebe o material no fim da sua obra. Okay? São duas coisas muito importantes e isto são tudo projetos que hão de vir, grandes oportunidades, grandes dores que nós conseguimos observar durante a fase de pesquisa e que iremos trabalhar logo de forma consecutiva com estes projetos. Consegues mais ou menos dizer o timeline que vamos ter para... Neste momento, timeline não se consegue dar, portanto, para estes dois primeiros sabemos que durante 2025 vão ser o nosso grande foco, ok? Os demais vamos começar a trabalhar mais nesta priorização, entendendo que valor é que vão trazer ao negócio, porque nada na digitalização, na transformação digital pode ser feito sem entendermos qual é que é o objetivo da empresa que nós vamos estar a ajudar. A empresa definiu os seus 7 pilares estratégicos para a Ambition 25. Na transformação digital não é fazer um projeto porque é bonito, porque é giro, mas sim porque vai ajudar a empresa a melhorar a sua performance operacional, a melhorar a sua relação com o cliente, a melhorar a vida das pessoas que trabalham dentro da empresa, a melhorar as integrações com a inovação, trazer mais materiais melhores e conseguir, lá está, sermos todos informados com dados, os dados pertencem a toda a gente e criar uma experiência única da própria empresa. Ok, e estes dois projetos foram aqueles que vocês identificaram que iam ter um impacto mais rápido? Sim. Não é? E que iam ter já um impacto grande também nas vossas operações? Veio da identificação daquilo que eram os nossos principais pontos críticos, não é? A questão por exemplo, da Alcemi, do controle da qualidade da produção. A antevisão que nós fazemos do futuro é de que os materiais que compõem o betão, portanto as nossas matérias-primas, vão se tornar cada vez mais instáveis, cada vez mais inconstantes, o que obviamente se traduz num grande desafio para o futuro, mesmo dos novos cimentos que aí vêm, os agregados reciclados, a questão dos novos aditivos, a questão da água reciclada e da água decantada, portanto tudo aquilo que é a sopa que compõe o betão vai se transformar em muito breve prazo num problema que temos que gerir, não é? E a gestão deste problema, a antecipação da gestão deste problema é muito crítica para que nós possamos ter um negócio saudável, competitivo num futuro próximo.
No caso do planeamento logístico é o outro tema, é um tema diferente, é um tema imediato, é um tema de que nós temos uma complexidade logística, como eu estava a falar há pouco, e de uma densidade logística que carece que nós tenhamos ferramentas dentro de casa que nos permitam fazer o melhor possível, tendo em conta os meios que temos disponíveis. Vou dar um exemplo, na zona de Lisboa nós temos 4 ou 5 centrais que trabalham em rede. E o que é isto da rede? Portanto, o produto tanto pode sair de Farelas, como pode sair de Queluz, como pode sair de Alcochete, e esta gestão logística destes meios todos, sejam eles meios físicos, centrais, como sejam os meios circulantes, as betoneiras e as bombas, se isto não tiver algo por trás que permita a otimização dos fluxos, obviamente que a eficiência muito dificilmente será atingida. E isto afeta depois o nível de serviço e a relação com o cliente, não é? Portanto, ou seja, ou por via do preço, porque não somos ineficientes e, portanto, necessariamente isso se traduz no preço a que vendemos os nossos produtos, ou seja, por não cumprirmos com aquilo que o cliente espera de nós, que é entregar à hora em que as pessoas do cliente estão à espera que o botão seja entregue. Portanto, esta necessidade operacional, que é um bocadinho diferente daquela que o Alcemi preconiza, é muito mais instantânea e muito mais imediata. Portanto, é um ponto crítico que nós identificámos e que quisemos endereçar o mais rapidamente possível. Isto é o desafio do Marco agora, não é? Sim, portanto, estas alterações, como o Tiago estava a dizer, são muito dinâmicas. Podemos começar o dia com um plano e por algum motivo, por trânsito, por algum furo dos nossos caminhões. Hoje está a chover, não é? Exatamente. o plano com que começámos o dia, que a nossa equipa de logística meteu bastante esforço para fazer, pode ser impactado. Então, alguns durante o dia têm de voltar a recalcular o plano todo. Isto é um esforço muito grande para a nossa equipa de logística e que tem um impacto direto nas métricas que o Tiago estava a dizer, e aqui temos de conseguir ajudar as nossas pessoas. Quais é que são as maiores tarefas que eles fazem diariamente, que provocam mais esforço, que impactam mais, que trazem mais problemas quando nós falhamos, né? Quando não conseguimos ter aquela capacidade de estar sempre a 100% de eficiência no nosso trabalho. Então o objetivo é conseguirmos entender que tipo de ferramentas nós podemos trazer para dentro do nosso ecossistema de ferramentas, conseguir ligar a outros sistemas para conseguir que esta nova experiência de centro logístico seja mais adaptada para todas as pessoas envolvidas. E as pessoas envolvidas não são só as pessoas de centro logístico. São os nossos comerciais que precisam de saber a informação de quanto tempo é que falta para os meus caminhões chegarem à obra que eu vendi. Para o nosso cliente de onde está o meu caminhão, quanto tempo vai demorar. Para as nossas pessoas do centro logístico também e para os nossos operadores centrais. Para toda a cadeia de valor. Exatamente, para todas as pessoas, todos os intervenientes nesta jornada, cuja preocupação maior é realmente trazer benefício à Cecil, mas também deixar o nosso cliente contente para que ele considere que a Cecil é a melhor empresa do mercado no botão e eu não preciso de ir olhar para o outro lado porque sei que ali tenho a confiança de ter o que eu quero, à hora que eu quero, como eu quero. Bem, eu tenho que terminar. Eu ia pedir uma mensagem final. Eu acho que o Marco fechou aqui bem, não é? Tiago? Não, só acabar por dizer que efetivamente estou muito convicto que estes processos de transformação digital são absolutamente críticos para o negócio do botão do futuro. Já o são para o negócio do botão atualmente, mas serão certamente muito mais relevantes no futuro próximo e que é um investimento que a Cecil faz e que terá certamente um retorno a muito breve prazo. Marco, missão, futuro? Missão é sempre ajudar a Cecil a ser a melhor empresa para todas as pessoas com que interage. De forma interna ou externa, e a parte digital da transformação engana sempre um bocadinho. A transformação é a transformação da empresa, o digital é a cereja em cima do bolo, é a atualidade, é para onde nós vamos no futuro. Ok, olha, muito obrigado. Este foi mais um Cecil Talks, em que nós falamos sobre a grande jornada do botão. Tivemos com Tiago Mora e Marco Moraes. Muito obrigado a dois. Muito obrigado. Por estarem cá e espero-vos ver-vos para falar um bocadinho mais sobre estes projetos. Muito obrigado, nós.